Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando aí a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Que bênção, que prazer enorme está chegando até você aí. Se ajeita, já aumenta o volume. Hoje a TV tá uma bênção. Deus vai falar grandemente com você. Para você se ajeitar aí, primeira canção, primeiro louvor, dá o like, compartilha. A TV Ágape já começou. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Depois desse louvor, dessa canção tão linda, vamos bater um papo agora. Meu convidado hoje é o Wellington. Vamos falar um pouquinho sobre louvor e adoração. Vai te edificar muito. Confere esse bate-papo aí. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo. E esse quadro que tem edificado a vida de muitas pessoas. E hoje eu tenho a honra, eu tenho o privilégio de receber aqui o meu amigo Wellington. Para os mais chegados, o Tuxo. O Wellington, ele é líder aqui dos músicos da igreja. E hoje nós iremos bater um papo sobre louvor, adoração. Fica com a gente aí para você aprender algumas coisinhas. Wellington, aperta a minha mão aqui e cumprimenta o pessoal aí já dá um alô para a gente já dar início aqui. Boa noite, pessoal. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Agradecer também ao pastor Wallace pela oportunidade e o convite também que foi feito. E muito obrigado. Amém. Pessoal, então vamos lá, sem perda de tempo. O Wellington, para quem conhece o Wellington de perto, o Wellington é um servo de Deus, uma pessoa assim espetacular. E além de ser um músico acima da média, o Wellington, ele é um crente de verdade, ele é um adorador mesmo, um adorador. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre isso. Wellington, eu já quero te fazer uma pergunta, tem muita gente nos assistindo aí, tem gente que não sabe o que significa. O que significa adoração? A gente, quando lê a Bíblia, a gente vê
muitos versículos nos ordenando a adorar a Deus, dizendo que é isso, mas tem gente que lê, mas não sabe o que significa adoração a Deus. Sim. Pastor, eu entendo adoração a Deus. Primeiro, a gente parte de um lugar que existe alguém maior, o Criador, e a criatura adora a Deus. De que forma? Entendendo que Ele fez e tudo que Ele fez é bom. E é interessante que a gente vê alguns textos citados na Bíblia que as pessoas pensam em usurpar a adoração a Deus. Por exemplo, quando a gente vê Jesus sendo tentado por Satanás, ele fala, se prostrado me adorares. Entendi. Então ele está querendo usurpar um lugar de adoração, porque ele sabe que se Jesus honrar ele mais que ele deveria, só que Jesus responde para ele, não, somente a Deus adorarás. Né? A gente vê que a adoração a Deus, ela deve ser feita dessa forma, sempre num sentido de amor, de reflexão, então a gente adora quem a gente conhece. Então deixa eu só entender. Adoração significa você reconhecer que existe um ser superior a nós, que criou todas as coisas. Sim. Então adoração é isso, é você entender que Deus, por ser o Criador, então Ele merece ser louvado, exaltado, e como você disse aí também, existe um ser maligno que é Satanás, que quer tirar o foco da adoração em Deus. Sim. E colocar nele, para tirar o foco de Deus. Exatamente, e eu vejo que às vezes os humanos também eles buscam essa adoração, às vezes a si próprio. A gente vê o texto, por exemplo, de Nabucodonosor, ele manda fazer uma estátua. E a gente tem ali Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se prostram diante da estátua que o rei fez. Então, nesse sentido também, eles falam, não, nós adoramos somente ao nosso Deus, apesar deles estarem no lugar que não era a terra deles, de uma cultura totalmente diferente. Então eu vejo a adoração também como o se prostrar. A gente vive numa cultura que a gente não conhece como é um governo de reis, mas a gente vê em filmes, em séries, que existe um rei que é superior e os seus súditos, eles se prostram diante daquele que é maior, daquele que tem poder, daquele que dá ordem e que define também o que pode acontecer com a sua vida, Por muitas vezes na Bíblia, está me vindo aqui à mente a história de Jairo, mas tem muitos casos que algumas pessoas, quando se encontravam com Jesus, eles se prostravam. Sim. E esse se prostrar na Bíblia, dentro do contexto bíblico, significa que você encontrou alguém maior do que você e maior do que o problema que você está passando. Exatamente. Então, adorar a Deus é isso, é reconhecer o Senhor como Criador, como acima de tudo e de todos. Isso. Wellington, muito obrigado por essa explicação. Atrelado a isso, é uma pergunta também. Quem adora a Deus? Parece uma pergunta assim, até simples, mas ela tem uma profundidade nisso, Wellington? Então vamos lá, quem é que adora a Deus? E aí eu gostaria de ler o Salmo 148, que diz, Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai-o, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças,
Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, porque lhe é chegado, aleluia. Então, pastor, o texto é muito autoexplicativo, né? Então, você me permite ler um outro texto também? Sim. Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas, com flautas, louvai com símbolos sonoros e com símbolos retumbantes. E o versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Excelente, né? Então vamos lá, explica para nós aí. Então a gente vê, eu vejo muita natureza, né? A natureza adora o Senhor. Nós podemos ver os animais, ao som da voz do Criador, eles também adoram ao Senhor. Eu penso também a passar... O planeta também, Wellington. Sim. Porque a Terra hoje, ela orbita numa sintonia tão grande, vou dar um exemplo, se o Sol se aproximar da Terra, vou dar um exemplo aqui, 1 quilômetro, quilômetrozinho, o que é 1 quilômetro? Sim. Poxa, todos nós seríamos exterminados. Por que isso não acontece? É por acaso? Não, porque tem uma voz de um Criador que ordenou o Sol naquele lugar e até o Sol adora ao Senhor pela sua obediência, né? Com certeza. Eu vejo muito a passagem de Jesus, quando os discípulos estão enfrentando a tempestade, ele dá uma ordem para o mar se calar, né? Verdade. Então, a gente volta na pergunta da adoração a Deus, né? Porque é o dono falando para aquele que ele criou, o mar, né? Mar, cala-te, ele fala dessa forma, Jesus dá uma ordem. Assim, então eu vejo toda a natureza adorando ao Senhor. A gente vê em Apocalipse também, os anjos que são seres celestiais, eles adoram a Deus e foram criados para isso. E eu acho que assim, existe uma particularidade em nós, que nós somos racionais, nós somos diferentes, nós não fomos criados somente para adorar a Deus, assim como os anjos foram criados, e os animais, eles são irracionais. E os elementos da natureza que a gente está falando são seres inanimados. Isso. Mas nós podemos raciocinar e fazer isso daquilo que vem de dentro de nós mesmos. Temos uma escolha, é verdade. Nós temos uma escolha de adoração, de servirmos a Deus mesmo, né? E isso, Wellington, em João capítulo 4, aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, ele vai dizer assim, que o Pai está à procura. Sim. Se está à procura é porque está difícil de achar. Dos verdadeiros adoradores. Se ele diz verdadeiro, é porque existe os falsos. Sim. Uma questão de lógica. Sim. Então o Senhor hoje, ele não está assim à procura de adoração, entre aspas, porque neste momento agora, se a gente pudesse entrar no céu, o que mais tem no céu é louvor e adoração. Sim. Então o Senhor está à procura dos adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que reconhecem que Ele é o Senhor, e como você mesmo disse, aqueles que fazem de consciência. Às vezes, exemplo, Paulo e Silas naquela prisão, poxa, humanamente falando, eles não tinham para que adorar a Deus, acabaram de ser injustiçados, estão com as costas feridas, numa cela fedida, e eles louvam e adoram o Senhor. Wellington, rapaz, o tempo passa, hein? Conversa boa, o tempo passa. Vamos lá para a terceira pergunta? Sim. Por que nós devemos adorar a Deus? Sim. Qual que é o motivo? Por quê? Eu vejo, a gente adora a Deus porque tudo que Ele faz é bom. É o primeiro motivo, né? Eu vejo também que nós éramos imerecedores do que Ele fez por nós, que foi entregar seu Filho na cruz, né? Então, a partir daí, Ele merece a nossa adoração, porque nós éramos pecadores e fomos redimidos pela morte de Jesus, e assim nós temos hoje livre acesso ao Pai. Então, é por todos os atributos de Deus, porque tudo que Ele faz é bom, por mais que a gente não entenda e a nossa mente é muito pequena para
sondar e imaginar o que Deus faz, mas eu vejo que é por tudo isso, porque Ele é bom, porque Ele é justo e tudo que Ele faz mesmo é perfeito. Eu tenho uma definição, Wellington. Adoração e murmuração são opostos. Sim. Quando alguém murmura, automaticamente ela está dizendo assim: Senhor, o Senhor não sabe o que faz. Ou segundo, eu no seu lugar faria melhor. Agora o adorador não, às vezes ele não está entendendo nada, o mundo está caindo sobre ele, mas quando ele adora, ele está dizendo: Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei agora, mas eu confio em Ti e eu sei que o Senhor tem um plano por trás disso. Isso. Então eu concordo em tudo contigo. Nós devemos adorar a Deus porque, por mais que a gente não entenda as circunstâncias, tem um Deus soberano que controla tudo e que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Wellington, já caminhando para o fim, vamos lá, a penúltima pergunta aqui, o papo tá bom. Como que se deve, então, adorar a Deus? Sim. Eu gostaria de abrir um texto aqui, é Salmo 139, no verso 1 ao 5 diz, é um salmo de Davi: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões Tua mão. Eu vejo, a gente fala muito sobre Davi, né? A questão dele ter matado o leão, o urso, ter matado Golias, o rei que ele foi, mas eu acho interessante que ele era também um músico, Sim. um adorador. E eu vejo também que quando se fala sobre o segundo coração, é que a adoração vinha de dentro do coração mesmo, dele. Eu vejo Davi muito sincero, então eu vejo que como fazer isso? O que precisa haver, primeiro de tudo, é uma purificação do coração. O único, como o Salmo diz, o único que conhece o que há dentro de nós mesmos é Deus. É só nós mesmos e Deus. Sabe se eu estou fazendo de todo o coração, de toda a alma. Se às vezes está difícil, eu mesmo assim, num dia difícil eu adoro. Então eu vejo Davi fazendo muito isso. Quando ele pecava, ele sofria. E isso era uma forma de adoração a Deus também. Então, a primeira coisa que eu vejo que como fazer é dessa forma. É um coração sincero, purificado diante de Deus. Posso ler um salmo de Davi? Sim. Salmo 144, versículo 1. Davi diz assim, ó: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Sim. Mãos para a batalha, espada, lança, era o tipo de guerra na época. Mas os meus dedos, porque Davi tocava sua harpa. Então tem guerras, né, que a gente vence é na batalha mesmo, mas tem guerras que a gente vence é no louvor. É com os dedos na harpa, que era a forma que ele adorava a Deus. Com certeza. Wellington, já caminhando para o fim, o tempo voou, rapaz, meu Deus. A última pergunta aqui é: onde se deve então adorar a Deus? Depois dessa aula que você nos deu aí, vamos concluir com essa pergunta: onde adorar a Deus? Sim, eu gostaria de ler um texto aqui que está em João 4, no verso 20. Deve ser o 23 em diante, a hora é chegada. Isso. Mas eu queria pegar um pouquinho mais atrás, então vamos lá. Que a mulher samaritana fala para Jesus, Isso, né? onde se deve adorar? Nossos pais dizem, né? Neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí ele cita o que o Senhor falou, né? Então, pelo que eu vejo, os samaritanos, eles adoravam no monte e os judeus, eles adoravam no templo. Isso. E eu acho interessante que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Sim. Né? Então, onde nós estamos, nós podemos adorar a Deus. Né? Só que o corpo de Cristo também se reúne para adorar em conjunto. E aí eu vejo, sabe, pastor, muito os dons de cada um sendo manifestos e edificando a vida um de cada um. Porque o que você faz, às vezes, eu não faço. Verdade. O que eu faço, talvez o senhor não faz. Nós devemos adorar a Deus, né? No tempo, como igreja, e
e nós como templo também Sim. fora da igreja. Wellington, você sabe qual que é a definição em espírito e em verdade? É muito interessante isso que Deus revelou um dia. Jesus está falando com uma samaritana. Sim. E os samaritanos não se davam com os judeus. Isso. Quando Jesus diz que se deve adorar a Deus em espírito, Deus está dando, Cristo ali estava dando uma palmada nos judeus. Por quê? Na cabeça do judeu só se adorava a Deus no templo. Então, quando Jesus disse que o Pai está à procura de adoradores em espírito, ele está dizendo, do mesmo jeito que se adora no templo, se adora a Deus em qualquer lugar. Sim. E em verdade, Jesus estava batendo nos samaritanos, porque na mente deles, a teologia deles era toda errada. Então Jesus estava dizendo, se adora a Deus em qualquer lugar, mas na verdade, dentro da palavra. Isso. Que não adianta querer adorar a Deus com a vida toda errada, não. A gente adora a Deus em qualquer lugar, entre aspas, desde que nós estejamos atrelados, alinhados com a palavra. Então isso que significa adorador em espírito e em verdade. Isso, ótimo. Wellington, já caminhando para o fim, você quer dar algum desfecho aí para nós Sim. encerrarmos esse bate-papo aqui? O que você tem a dizer para nós? Eu queria, assim, deixar com os nossos irmãos da igreja, para quem é ministro de louvor, quem é músico, que sempre doe de todo o seu coração, o seu dom, e saiba que o que você está fazendo é para adorar a Deus e o corpo de Cristo é edificado através do seu talento, do seu dom. E aos irmãos da igreja, aqueles que cantam, que se reúnem aqui, que nós façamos com toda a força, com toda a disposição, porque Deus é digno mesmo de receber toda a nossa adoração. Wellington, aperta minha mão aqui. O Wellington Obrigado, é pastorzão. espetacular, obrigado pelo carinho. Dá um abraço na Amanda lá. E muito obrigado por tudo que você tem feito aqui na família Ágape. Você é um dos pilares da igreja. Isso é uma eu que bênção, agradeço. tá bom? Amém. Pessoal, valeu aí. Acabamos o quadro aqui do podcast. Mas fica aí, tem muita coisa boa aqui no programa. Já aproveita, já dá o like e compartilha aí. Vamos lá, próximo quadro. Bate-papo bacana, hein? O Wellington é um amigo. O Wellington é espetacular. Nessa área de louvor, então, ele domina. Agora, aquele quadro que muitas pessoas gostam, eu também, é o testemunho. Érica, quem está com você aí? Pessoal, boa noite. Nós estamos começando mais um quadro que Deus fez na minha vida. E hoje nós estamos com o nosso querido irmão Daniel, que vai contar sobre o milagre que Deus operou na vida dele e da esposa. Então, Daniel, um prazer receber você aqui nessa noite. Conta pra gente um pouquinho sobre o que Deus fez na sua vida. Prazer é todo meu. Fico agradecido pela oportunidade. Coisa rápida. Vai fazer 2 anos que eu sou convertido. E durante essa minha conversão, apesar de pouco tempo, eu tive várias experiências com Deus. Creio que foi uma conversão muito genuína. E durante esse tempo eu lembro que quando eu chegava em casa, minha esposa ficava questionando, né? Porque Deus falava comigo e não com ela. E às vezes eu forçava muito, questionava a Deus, porque não falava com ela também, enfim. E isso às vezes mais retrocedia o processo de que melhorava. E eu lembro que quando surgiu a oportunidade de fazer a Casa do Oleiro, eu decidi fazer, só que eu tinha certeza que eu já tive meus encontros com Deus, já escutava a voz do Senhor. Só que eu procurei me consagrar mais, que lá dentro da Casa do Oleiro eu queria ter uma experiência diferente. Não queria ter só um encontro, queria ter vários. E foi justamente o que aconteceu. E quando eu cheguei na Casa do Oleiro, na sexta-feira, eu já fui impactado de uma forma tão grande que eu falei com Deus, que era minha esposa que deveria estar lá, né? Disse para sentir aquela atmosfera, aquela coisa. E Deus, a primeira coisa que Deus falou comigo logo no começo, quem tinha que estar aqui era você, não ela. Porque nem você ainda é totalmente convertido, nem você ainda não me conhece. E ali dentro vivi um processo muito bom, surreal. Eu lembro que quando eu saí de lá eu falava que eu estava em outra galáxia. Vivi algo ali que não dá para explicar. E Deus foi me quebrando, foi conversando comigo. E eu lembro que numa das pregações do pastor Gilberto, ele falou que dentro de 4 meses, pessoas iam receber uma bênção ali. E a Casa do Oleiro foi em maio. E eu não recebi aquilo para mim. Eu tinha uma certa incredulidade sobre a conversão da minha esposa. Porque ela veio de uma família católica e só eu sei o quanto era difícil.
superar todo o catolicismo. E aí teve outra oportunidade da Casa do Oleiro, dentro de 4 meses, que daria em setembro, onde a minha esposa resolveu fazer. E eu lembro de Deus só falar assim comigo: a partir de hoje, você só mantém a conduta de tudo que você aprendeu aqui, de tudo que eu te falei, você não precisa falar mais nada. Agora eu vou converter sua esposa, porque agora você me conhece. E quando ela veio fazer a Casa do Oleiro, me fizeram o convite para trabalhar, eu decidi não trabalhar para não inibir o que Deus tinha para fazer na vida dela, ela receber as coisas sem forçar nem nada. E eu me consagrava a Deus, para Deus ter um encontro com ela ali, né? Só que Deus me surpreendeu. A glória de Deus é muito espantosa. Eu lembro que no último dia, no domingo, eu trabalhei no correio do lado de fora, vim entregar umas cartinhas. E aí eu fui descendo de pé em pé, para não ver ela, né? Não sabia como é que estava lá dentro. E eu lembro que quando eu cheguei lá embaixo, eles estavam tendo a programação deles. E a irmã da igreja aqui, a Neia, veio ao meu encontro e falou: eu abracei sua esposa. E ela disse que o céu é real. Eu, na hora, não me aguentava, né? Era muita alegria, sabia que Deus tinha convertido minha esposa. Aí eu lembro que eu saí, vim embora, muito feliz. E à noite vim receber ela aqui na porta da igreja. Na hora que eu vi ela apontando na entrada do 11, pelo semblante dava para ver que Deus tinha feito grandes coisas. E ela veio, me abraçou e falou: o céu é real, Deus existe. E para mim foi uma promessa que Deus cumpriu sobre a minha vida. E algo que eu achava difícil, não impossível para Deus, mas algo que eu achava que demorava muito tempo, Deus fez no estralar de dedos, em apenas 4 meses. Glória a Deus por isso. É isso, pessoal. Deus trabalha por caminhos inimagináveis. Deus nos surpreende, não é mesmo? Então Deus pode operar o milagre na tua vida, na vida da pessoa por quem você está orando. Então apenas creia, entrega sua vida a Deus, continue orando, que Deus Ele opera da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E se você que ainda não contou o seu testemunho, quer contar o seu testemunho aqui na TV Ágape, entre em contato conosco, com a nossa equipe, pelas redes sociais e venha participar, venha contar o seu testemunho, venha abençoar vidas. Testemunho é bênção para as pessoas que assistem. Então, continue com a gente que ainda tem muito mais na TV Ágape. Deus abençoe. Valeu, Daniel! Daniel também uma figuraça. Agora, a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja, que eu estou aqui te esperando. Vamos conferir a agenda. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também. O primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo, nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E, além dos cultos, nós temos também
2 programas de rádio, a rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora não tem desculpa. Você já viu os dias, eu estarei na porta ali te esperando. Vamos acompanhar agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio. Tá gostando do programa? Aposto que você já deu like, né? Já deu like, já compartilhou, pra gente alcançar mais vida. Bora lá, vamos compartilhar. Agora é uma dica de um profissional. Primeiramente, a paz do Senhor a todos os irmãos da igreja, né? Hoje, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou engenheiro civil, já trabalho na área há 7 anos, né? Eu trabalho na empresa VHP Engenharia. E hoje eu vim aqui para propor, dar umas dicas às pessoas aí que têm um sonho de conquistar a casa própria. E tem até, muitas pessoas têm o dinheiro, tudo, para poder iniciar essa nova empreitada, mas ainda não sabe por onde começar, não sabe, né, o que fazer, quais são os primeiros passos. E basicamente, o primeiro passo que você deve fazer, né, após a aquisição do lote, seria a elaboração do projeto, o primeiro projeto, que seria o projeto arquitetônico, que é basicamente colocar o sonho que você tem da sua casa, todas as suas ideias no papel. Você faz toda a criação, né, do projeto e logo após isso você faz então a elaboração dos projetos complementares, que são o estrutural, o elétrico, o hidrossanitário, que basicamente você vai fazer todos os projetos que a sua casa vai precisar para basicamente, né, ter uma estrutura boa, a iluminação adequada, de acordo com aquilo que você sonha, né? Tanto a decoração de iluminação, tanto a parte de esgoto, tanto a parte hidrossanitária, pluvial, completa. E depois, com esses projetos em mãos, você faz a aprovação, né, no órgão municipal, que é a prefeitura, tira a licença de construção e então inicia-se a obra, né? E a obra é acompanhada por um profissional de engenharia, ela desde o começo dela até o final, e toda a obra ela é executada conforme é estipulado nos projetos. Por isso que é de suma importância você ter esses projetos antes de iniciar a obra, porque eles são planejamento desde o começo até o final da sua obra. Então você tem um manual ali, do começo ao fim. Então você precisa desses projetos para basicamente fazer tudo aquilo que você sonha que a sua casa se torne, saia do papel e fique do jeito que você sempre quis, né, sem faltar nenhum detalhe. E um ponto muito importante que você pode fazer, além desses projetos, seria a planilha orçamentária, que basicamente é como você vai gastar o dinheiro que você tem, como você vai investir ele, quais são as etapas mais importantes, qual é o acabamento que você deseja, você consegue colocar ele, empregar ele na sua residência ou não. Então a planilha orçamentária feita pelo profissional, e ela tem como base o projeto arquitetônico e o design de interiores, vai te dar basicamente isso. Ela vai te informar
o valor final que vai ficar a sua obra, o que você precisa, se você não tem ainda esse dinheiro, qual é o valor que você precisa para atingir, para fazer aquele sonho se tornar realidade. E organização, você vai ter o valor por etapa, o valor exatamente que você precisa para poder fazer a sua obra, iniciar e não parar no meio, na metade do caminho e assim concluir ela da melhor forma possível, certo? Porque Deus coloca sonhos no nosso coração, né, e a gente sonha, a gente entrega para Deus, mas Deus também coloca e enche da gente de capacidade para a gente poder correr atrás dos nossos sonhos, e essa é a melhor forma para você poder ter a sua casa própria, que eu sei que é um sonho de muita gente que ainda não se realizou, mas basicamente é isso que eu tenho para passar para a igreja. E como profissional da engenharia, eu estou à disposição para os irmãos para tirar quaisquer dúvida a respeito dessa área tão promissora, né, que para todo lugar tem obra. Então, assim, é uma área que não para e é a melhor forma de você conquistar seu sonho da melhor forma possível, com a bênção de Deus e com a organização necessária, né, e para fazer tudo acontecer. Meu amigo Vitor, engenheiro, você que quer o sonho da casa própria, é só procurar o nosso amigo Vitor. Agora o meu amado, nosso irmão Zilton, ele está com um quadro aqui também, um bate-papo na mesa, é legal. Zilton, vamos lá, vamos ouvir você um pouquinho. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Esse é mais um Na Mesa com Jesus. E hoje, nessa mesa de comunhão, eu tenho o prazer de convidar a minha amiga Adrila para estar falando conosco. Hoje nós iremos meditar no texto de Mateus 9, mas ele, por se tratar também de um evangelho sinótico, ele também você encontra no livro de Lucas 5. Esse é o texto que no cabeçalho vai nos dizer que é a vocação de Mateus. E após esse chamado de Mateus, Jesus se assenta à mesa com ele e alguns convidados para ter um momento de comunhão ao qual eles se alimentam, e nós iremos discorrer sobre o que aconteceu neste momento. Irei ler o texto e nós iremos conversar sobre. O texto do Evangelho de Mateus 9 nos diz, Mateus 9, 9. E Jesus, passando diante dali, ele viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo-os, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E assim como eu disse, esse texto você também encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo de 27 ao 32. Adrila, nessa mesa de comunhão, neste lugar com Jesus, o que você recebe dessa palavra de mesa? O que Jesus te diz sentado neste ambiente? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar meus queridos amigos e irmãos com a paz do Senhor. E bem, essa passagem, assim, é difícil a gente falar só de uma lição, né, que dá para extrair através dela. Mas o que mais me chama atenção nessa passagem aqui é que tem dois posicionamentos que precisam ser pontuados, que é o posicionamento de um pecador em resposta ao chamado de Jesus e o posicionamento de Jesus ao chamar um pecador. Eu acho que o que mais me ensina aqui é que Levi, Mateus, como vocês quiserem chamar, ele era um cobrador de imposto. Naquela época a gente sabe que eles viviam bem financeiramente falando. Provavelmente Mateus era muito estável financeiramente falando. Ele tinha status, né? Apesar de ser odiado ali pelo povo por cobrar impostos, ele era bem de vida. Sim. O rapaz era bem de vida. E aí, quando Jesus chama ele, aqui em Mateus não fala, mas lá em Lucas diz, é um detalhezinho a mais, que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Então, Jesus segue ele numa chamada ali, e aí ele responde, Jesus seguindo ele, deixando tudo, inclusive os hábitos pecaminosos, né, que ele cometia naquele momento. E é bonito a gente ver isso, porque assim, quantos pecadores talvez estão vivendo da mesma maneira como Levi, como Mateus, tem uma estabilidade financeira, tem status, tem uma vida, tem um contexto social ali que o favorece,
mas estão só esperando a chamada de arrependimento de Jesus. Sim, né? E eu acho que um ponto interessante também é que aquele que abandona tudo, ele gera um ambiente para pessoas que também deveriam abandonar algo. Porque a mesa que Mateus gera é uma mesa a qual Jesus se assenta. Só que ao Jesus se assentar nessa mesa, ele não trouxe pessoas com a mesma condição social que Mateus. Porque podemos acreditar que por Mateus se tratar de um homem com status, rejeitado pelos seus, mas com status com outros homens, Jesus poderia estar se assentado com Mateus e Mateus ter chamado aqueles amigos que também tinham envolvimento com Roma. Mas quem veio, a palavra é muito clara, são os pecadores, são os publicanos, são aqueles que também eram odiados. E é estranho e reconfortante saber que Jesus se assenta à mesa com pessoas que são rejeitadas e odiadas pelo mundo. Exatamente. Eu fico pensando assim, Mateus, ele não chamou aquele povo para sentar. A palavra de Deus fala que era grande o número, né? Um grande número de publicanos e pecadores. Ele não chamou eles para comemorar uma festa de casamento, para beber, para conversar, contar piadas. Ele chamou eles para escutar sobre Jesus. Olha a quantidade de pecadores que seguiram um pecador que ouviu o chamado de Jesus. Isso é muito sério, né? Então, assim, o potencial de um pecador que é verdadeiramente amado e confrontado por Jesus é esse, é de arrastar outros perdidos, né? A quantidade de pessoas que se sentou junto com Mateus era grande, né? E era todo mundo ali odiado e mal visto pelos fariseus, tanto quanto ele. Então, é isso que é o potencial, é essa chamada, né? É isso que a chamada de Jesus causa nas nossas vidas, né? E é interessante a gente pensar também que a mesa daquele que foi alcançado, ela tem que estar acessível para aqueles que às vezes não se sentem alcançados. É verdade. Né? A mesa de Mateus, ela gera indignação àqueles que estão de fora, àqueles que acham que são. E eu acho que isso é um adendo para nós como igreja. Porque muitas das vezes nós estamos na mesa, mas como aqueles que julgam, não como aqueles que chamam para sentar. Exatamente. Eu acredito que a mesa de Jesus, nessa circunstância, é uma mesa que atrai a pessoa, mas aquele que se senta nela, ele começa a atrair também mais pessoas. É igual aquela música que a gente fala, sua presença me atraiu e a sarça pegou fogo. É mais ou menos a mesma questão. A mesa de Jesus, ela pode até estar com pessoas em desonra, mas ela purifica, mas ela começa a atrair pessoas para também serem purificadas. É verdade. No início eu falei sobre, né, que a gente precisa de pontuar aí 2 posicionamentos. O posicionamento de Jesus, ele é muito na contramão. Porque assim, nós, né, eu falo, nós seres humanos, carnais, temos o hábito de pensar que o pecador, ou que o impuro, né, ou que a pessoa que vive uma vida lá no mundo, não tem nada a oferecer para o reino, né? Mas Jesus, com essa atitude aqui, mostra o contrário. Quando ele fala aqui, ó, quero que demonstrem misericórdia, não que ofereçam sacrifícios, mostra que Jesus ele vai completamente fora dos nossos parâmetros humanos. Isso mostra que o Deus do juízo, ele é cheio de misericórdia, né? Então, a nossa balança não é a balança de Deus. Olha a seriedade disso, né? Muitas vezes nós agimos como esses fariseus aqui. Falam, ô Jesus, você vai se assentar com esse tipo de gente? E ele fala, sim, esse tipo de gente. Então, é sobre isso. A questão a misericórdia dele, ela é bem maior do que a gente pensa, é bem mais extensa do que a gente pensa, né? Sim, e o versículo 13, ele ainda deixa muito claro que Jesus, ele traz eles para uma ressignificação daquilo que eles acreditam. Exatamente. Porque ele diz, ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Isso é uma profecia lançada na Bíblia. Davi, no Salmo 51, ele deixa claro que o Senhor se agrada mais de um coração quebrantado do que de sacrifícios no altar. Oséias fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso, Isaías fala sobre isso. Aqueles homens falavam disso todos os dias, porém eles não entendiam o que era. E Jesus fala, olha, vocês falam tanto, mas vocês não entendem. Voltem e aprendam, porque eu não vim chamar os justos. Eu vim para os pecadores, chamados ao arrependimento. E muitas das vezes nós estamos no ambiente de mesa com Jesus, sentados com Jesus, falando que conhecemos a Jesus, escutando o que Jesus diz, mas sem compreender o que Ele quer fazer. E em cima disso, Adila, o que você conseguiria definir essa mesa? Se fosse para você definir essa mesa com uma palavra. Eu tenho uma tipologia, mas eu gostaria que você dissesse. Eu falaria como... Eu definiria por misericórdia mesmo, né? Por essa palavra, misericórdia. Muitas vezes na Bíblia, nós vemos o Evangelho ser apresentado pelo juízo.
João Batista, Natã, Jonas, né? Todos eles levaram o juízo para algum lugar. Mas nessa passagem exclusivamente, Jesus ele se encarregou de levar a misericórdia. O que é isso? Ele estendeu o reino para aquele que é indigno aos nossos olhos. Então eu vejo essa atitude de Jesus como misericórdia. Eu entendo a misericórdia dele dessa forma. Recentemente eu fiz o estudo de Oséias e Oséias fala muito sobre isso, né? Deus ele olha para o pecador com misericórdia. Então, às vezes nós olhamos com o pecador com o juízo, com a nossa justiça humana, mas nós esquecemos que o próprio Deus da justiça, ele é de misericórdia. E quando nós falamos de misericórdia, não é sobre ser conivente com o pecado. Tanto é que lá em Lucas fala que Mateus deixou tudo para trás, né? Mas é sobre estender a possibilidade de algo que é santo, de algo que é puro, de algo que é bom para aquele que não é, né? Então eu vejo essa passagem como isso, né? Jesus ele é a própria misericórdia, né? E nessa mesa de misericórdia, nós podemos entender que Jesus ele transforma esse ambiente em um hospital. Nós procuramos o hospital quando nós temos consciência que estamos maus, consciência que precisamos de cura. E quando ele diz que ele veio para buscar os doentes, ele vem para aqueles que têm consciência que necessitam de algo. Então, que esse episódio de hoje, esse momento de hoje, ele sirva para você também como hospital. Para que você entenda que a igreja ela não é museu para santo, ela é hospital para doente. Que as pessoas que estão aqui são pessoas imperfeitas buscando melhorar, mas que estão se assentando na mesa, aonde injustos, pecadores, aqueles que não são aceitos pela sociedade, às vezes aqui é o único lugar que nós podemos nos assentar e partilhar do pão com Jesus. Adrila, quero te agradecer. Que isso. Acho que a gente sempre fala sobre isso, que toda mesa onde Jesus se assenta, o pão da face, ele sempre se resplandece. É sempre um prazer falar de Jesus com você. Igualmente. E meus amigos, esse foi mais um Na Mesa com Jesus. Nos próximos episódios teremos mais momentos com pessoas que a gente já vive isso. E eu te convido a partilhar isso na sua casa. Sente com sua família, sente com seus amigos, abra um texto e conversem sobre ele. Você verá que Jesus, ele todas as vezes que ele parte o pão da palavra, uma revelação nova sai. Boa noite e até a próxima. Tá gostando do programa? A hora passa rápido aqui na TV Ágape, nunca vi. Agora nós iremos para o quadro aí do Devocional com a nossa irmã Adrila. Olá, amigos, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez hoje para falar com você sobre o Devocional. E hoje eu quero começar respondendo duas perguntinhas das nossas queridas irmãs Estefânia Luísa e a Ana Amélia. Vou começar pela pergunta da Estefânia, que eu achei bastante interessante. Ela mandou assim para a gente: livros que ensinem mais sobre algo da Bíblia conta como devocional, mesmo que não pegue na Bíblia? E a Ana nos perguntou: vocês indicam o devocional Café com Deus Pai? Quero agradecer às duas por ter mandado essas perguntas, achei perguntas bastante interessantes. E para responder as perguntas delas, eu vou usar inclusive o material, tá? A Estefânia nos perguntou se livros que falem sobre a Bíblia, que expliquem a Bíblia, são suficientes para a gente fazer nosso devocional. Trouxe aqui um exemplar para vocês. Esse é um livro expositivo, é um comentário bíblico de Oséias, do Hernandes Dias Lopes. É um livro excelente, ele é um excelente escritor. E ele é um livro que comenta Oséias capítulo por capítulo, versículo por versículo. É um livro que edifica muito, que explica bastante, mas agora eu quero dar a minha opinião e já respondendo aí a perguntinha da Estefânia. Acredito eu que se a Bíblia é a verdade, né, revelada, que nós tanto falamos, esses livros que nós usamos são apenas um suplemento. Eu nem falo um complemento, porque eu acho que a Bíblia é completa por si só. Mas são um suplemento. Para quê? Para que você se aprofunde. Então, na minha visão, acredito eu, se você, por exemplo, abrir esse livro aqui e estudar nele, o seu devocional não está completo. Por quê? Porque falta usar a Bíblia. A Bíblia é a fonte de água viva, né? Esses livros são apenas uma forma de se aprofundar, né? Então essa aí é a minha visão sobre isso. Acredito eu que não é suficiente, né? Nós precisamos ir direto na fonte, que é a própria Bíblia. E a Ana nos perguntou se eu indico o Café com Deus Pai, que é esse devocional aqui, ó. No início desse quadro de devocional, eu indiquei os devocionais guiados para aquelas pessoas que têm dificuldade, né, de iniciar um devocional ou até
corre muito aí no dia a dia e não tem um tempo para se sentar e ler um livro, uma passagem bíblica maior, né? Então eu indiquei esses devocionais para esses tipos de casos. Então a minha visão é, eu indico sim para quem está iniciando ou para quem quer, por exemplo, fazer um devocional mais rápido e não quer sair de casa sem pegar na Bíblia antes de trabalhar, por exemplo. Mas, da mesma maneira como eu falei lá com a diquinha da Estefânia, eu não acredito que seja suficiente. O próprio devocional Café com Deus Pai, ele traz inclusive aqui uma sugestão de leitura bíblica além do devocional do dia. Então você vê que ele sempre incentiva a leitura bíblica, né? Então se você está começando a fazer um devocional, ou se você no seu período da manhã é um período que você tem muito curto para fazer esse devocional, às vezes lendo diretamente um capítulo da Bíblia, é interessante você usar, mas não é suficiente. A Bíblia mesmo é a fonte de água viva. Então, não se limite somente a esses livros que são apoio, que são para se aprofundar. Amém? Segundo, gostaria agora de fazer um devocional, tentando trazer um pouquinho desse sentido, né, da Bíblia ser a nossa fonte de água viva. Abra sua Bíblia aí em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 15 também. No versículo 16, que fala assim, Jeremias ele diz, quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando eu leio essa passagem, eu imagino como se eu fosse uma criança, chegando em casa depois de um longo dia de escola, faminta. Né? A criança, geralmente, ela vai lá direto para a cozinha e faz um lanche dela e fica feliz. Eu acho bonita a forma como Jeremias, ele trata a Bíblia. Ele fala que quando descobriu a palavra, ele devorou a palavra. E isso causou nele alegria e júbilo. Essa é a sensação que nós temos que ter ao devorar a palavra. É literalmente isso. Deus ele coloca a palavra diante de nós como um prato de guloseimas todos os dias. E nós temos que ter apetite diário para devorar essa palavra. Porque é isso aqui que nos causa alegria e júbilo. Né? Essa é a fonte de água viva. Eu me lembro muito da passagem da mulher samaritana, lá em João 4. Aquela mulher ela ia até o poço todos os dias buscar uma água que não matava a sede dela. E aí, quando ela conhece Jesus e Jesus apresenta para ela a água da fonte viva, aquela que mata a sede dela, ela volta para a cidade tão alegre, para um povo que a rejeitava, para trazê-los para beber da mesma fonte que ela. Então, quando a gente tem acesso, quando a gente entra em contato com a palavra de Deus, nós agimos assim como Jeremias, em resposta com alegria e júbilo. Então, que você hoje possa ter o apetite que Jeremias tinha, né, a ponto de devorar a Bíblia, a ponto de ler a Bíblia. E que você não se limite a usar apenas livros de apoio ou livros que suplementam o entendimento bíblico, mas que você vá direto à fonte. Porque é essa fonte aqui que vai alimentar você, que vai matar a sua sede. Não são esses livros aqui, né, mas essa é a palavra da verdade, né? Em João, no livro de João em si, a Bíblia é relatada muitas vezes, o Evangelho, Jesus é relatado muitas vezes como a verdade, né? E quando a gente tem acesso a essa verdade, é impossível a gente não querer mais. Então, que você, assim como Jeremias, você devore as palavras e entenda que alegria é essa que ele tanto fala. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado você mais um pouquinho e até a próxima. Estamos quase chegando ao fim do programa, quase o programa hoje foi maravilhoso, hein? Foi edificado. Agora nós vamos para a última canção, o último louvor e logo após aquela palavra de Deus para você. Fica aí. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, agora nós iremos concluir essa série de mensagens. Nós estamos pregando sobre o milagre de Lázaro e agora é o fim. Eu quero ler com você João capítulo 11, a partir do versículo 43. Fica aí que a mensagem é bem breve, mas Deus vai falar com você. Diz assim: E tendo dito isto, clamou Jesus em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto enrolado no lenço. E então Jesus lhes ordenou: desatai-o, desamarrai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram todos os feitos que Jesus realizara. Agora, o capítulo 12, só o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um daqueles que estavam com ele à mesa. Meus irmãos, nessa série de mensagens, nós falamos sobre o mensageiro que teve que levar a notícia para as irmãs. Nós falamos sobre a luta das irmãs quando o seu irmão fica enfermo. Nós falamos também sobre Jesus quando se deparou com a impossibilidade, porque Lázaro estava morto há 4 dias. E eu quero terminar essa mensagem aqui, essa série de mensagens, fazendo você olhar pela visão de Lázaro. Lázaro, irmãos, ele está morto há 4 dias. 4 dias significa o quê? Que o corpo dele já está em decomposição.
O espírito não está mais ali. Agora, Lázaro, ali é ponto final, acabou. Ele já estava dentro de uma gruta, já tinha uma pedra na frente, ou seja, o caso ali era impossível. E o que nós podemos aplicar aqui hoje? Às vezes nós estamos como Lázaro ou temos algumas situações semelhantes. Situações que você fala assim, acabou, não tem mais jeito, é o fim, morreu, tem uma pedra na frente, o espírito já foi embora, não tem mais jeito. Mas o texto diz que quando Jesus entra na história, quando Jesus aparece em cena, Jesus, ele chama Lázaro. Olha, irmãos, isso aqui é maravilhoso porque a voz de Jesus, ela tem poder. Quando Jesus chama, até a morte tem que obedecer, até o espírito tem que obedecer. Quando Lázaro estava naquele sepulcro, o espírito volta para Deus e o pó volta para a terra. Então, quando Jesus chama Lázaro, o espírito que estava lá com Deus retornou. Então, o que houve ali? A primeira coisa, houve restituição. E aqui eu já quero liberar essa palavra para você. Pode estar morto, pode ter pedra, pode ter ponto final, mas quando Jesus dá uma ordem, vai ter restituição. Coisas que foram embora vão voltar. Coisas a qual as pessoas diziam estava morto, vai voltar a ter vida. E como Lázaro, irmãos, nós podemos até estar mortos em alguma situação. Eu posso até estar cheirando mal. Eu posso até estar dentro de uma cova, mas Jesus vai chamar meu nome. Pode até ter me enterrado, mas Jesus vai me tirar daqui. Às vezes, como Lázaro, você está hoje dentro de uma situação que é aparentemente impossível, dentro de uma cova, mas se Jesus te chamar, se Jesus gritar o seu nome, você vai sair desse lugar. Irmãos, mesmo doente, mesmo morto aparente, Jesus ainda te ama. Jesus ainda, ele acredita em você. Jesus disse para as irmãs dele, ele não morreu. Olha só, aos olhos do homem, Lázaro estava morto. A Bíblia afirma, Lázaro estava morto, mas que Jesus disse, ele não morreu. Porque aquilo que é impossível aos nossos olhos, aos olhos de Deus, é possível. E o mais interessante, que Jesus chama Lázaro pelo nome. Jesus não fala assim, ô defunto, ô cadáver. Não, Jesus chama Lázaro. Por quê? Primeiro, porque Jesus nunca te chama pela sua condição atual. O diabo que faz isso com a gente. Ou alcoólatra, ou viciado, ou adúltero. Jesus não. Jesus, ele sabe todos os seus pecados, mas ele te chama pelo nome. O diabo sabe o seu nome e te chama pelos pecados. Jesus não, ele te chama pelo nome, irmãos. Eu não sei qual quadro que você se encontra hoje, mas Jesus te chama pelo nome. E outra, sabe por que Jesus fala o nome de Lázaro? Porque esse Jesus que fala assim, defunto, irmão, se tivesse algum defunto ali, levantava. Por que Jesus faz questão de falar o nome dele? Porque aquilo que Deus tem para você é seu, tem o teu nome, tem teu endereço, ninguém vai tomar aquilo que é seu. Agora você consegue imaginar Lázaro dentro daquela cova? Ele ouve a voz de Jesus, porque até os mortos ouvem a voz de Jesus. Lázaro agora, ele ouve a voz de Jesus dizendo, Lázaro, sai para fora. Já pensou se Lázaro falasse, não, eu vou ficar aqui mesmo, aqui está mais tranquilo, aqui está sossegado. Não, irmãos, quando você escutar a voz de Jesus, obedeça. Eu sei que Jesus está chamando você agora. Você está numa situação complicada, você está numa situação aparentemente impossível, mas você consegue ouvir Jesus te chamando. Se você fizer um silêncio aí por 30 segundos a 1 minuto, você vai ouvir no fundo da sua alma Jesus te chamando, porque ele tem uma obra na sua vida. Só que Lázaro agora tem um problema, porque ele está dentro de uma gruta e tem uma pedra na frente. Lázaro não conseguiria remover a pedra de dentro para fora. E às vezes nós falamos assim, como que eu vou sair dessa situação? Tem uma pedra na frente, como que eu vou sair disso? Não tem como. Irmãos, se você ouvir a voz de Jesus, quem vai tirar a pedra não é você. Deixa que Jesus coloque alguém para tirar a pedra.
Então para de dar desculpa porque tem uma pedra na frente. Deus vai colocar alguém para remover essa pedra. Deus vai colocar alguém para tirar essa situação que está impedindo você de sair desse lugar. E quando Lázaro saiu daquela cova, irmãos, olha, eu acredito que Lázaro não saiu reclamando, Lázaro não saiu murmurando, Lázaro saiu feliz. Irmão, isso é pensamento meu, gritando, abraçando o pessoal. Por quê? Ele estava morto e agora ressuscitou. Sabe por que nós somos alegres? Um dia alguém me perguntou assim, por que vocês evangélicos, vocês fazem tanto barulho na igreja? Porque nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. Nós morávamos no inferno, agora Jesus está nos levando para o céu. A nossa vida era um funeral, agora a nossa vida é festa. Nós sabemos de onde Jesus nos tirou, por isso que nós somos um povo feliz. Agora a Bíblia vai dizer também que Lázaro saiu todo enrolado. Por quê? Lázaro, dentro do costume bíblico, as pessoas eram enroladas em faixas. Repare que Lázaro, ele ressuscitou. Lázaro, ele voltou à vida, mas ele ainda estava enrolado, enfaixado. Aí que Jesus disse, desamarra ele. Por quê? Jesus nos traz de volta à vida, mas tem muitas áreas nas nossas vidas que estão amarradas. Tem gente com a vida financeira amarrada, vida sentimental amarrado. Você está na igreja, você está salvo, mas tem muita coisa que está amarrada. Mas Jesus está dando uma ordem, desamarra Lázaro. Ele vai ficar solto. Eu vou liberar outra palavra para você. Aquilo que está amarrado na sua vida vai sair. A partir de hoje a vida sentimental vai dar certo. A vida financeira vai dar certo, o seu ministério vai dar certo, porque Jesus não quer apenas te tirar da cova, não. Ele quer te desamarrar, Ele quer deixar você livre, porque salvação não é só sair da cova, é você estar desamarrado. E eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte, no capítulo 11, Lázaro está dentro de uma cova, morto, sepultado há 4 dias. Mas no capítulo 12, que é o próximo capítulo, Lázaro está assentado na mesa com Jesus. Irmãos, eu tenho que terminar essa palavra liberando essa palavra para você. Jesus vai te tirar do túmulo para a mesa. Jesus vai fazer uma mudança tão grande na sua vida que quem te vê hoje, daqui 1 ano, daqui a 6 meses, não vai te conhecer. Ele vai te tirar dessa cova, vai te tirar desse túmulo e vai te levar para a mesa da comunhão, porque não há problema que Jesus não resolva. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fala, pastor, hoje eu estou como Lázaro, morto, amarrado, preso dentro de uma cova, tem pedra na frente, eu não sei como é que vai ser, mas Jesus vai te chamar pelo nome. E quando Ele te chamar, acredita, saia daí, não preocupa com a pedra não, que Ele vai colocar alguém para tirar essa pedra. E saia alegre, saia fazendo festa. E aquilo que está amarrado, Jesus vai desamarrar. Você vai ficar livre de todas as amarras. E você estará sentado na mesa com Jesus. Recebe essa palavra. Eu espero que essa série de mensagens de Lázaro, Deus tenha falado com você. No próximo programa tem uma palavra nova para você. Vamos orar? Vamos pedir para Deus tirar todas as amarras e que Ele mude a sua história? Vamos falar com Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Às vezes, como Lázaro, Senhor, nós nos encontramos em uma situação tão complicada. Aos olhos do homem, nós estamos mortos, dentro de gruta, pedra na frente, a situação contrária. Mas quando o Senhor chega, quando o Senhor nos chama, a história muda. Senhor, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha tirar todas as amarras. Senhor, este homem, essa mulher que ouviu essa palavra, quem sabe estão vivendo dias tão difíceis, mas não há nada que o Senhor não possa fazer. Do mesmo jeito que o Senhor tirou Lázaro da cova e colocou em cima de uma mesa, faça isso conosco também. Eu quero entregar essa família, quero entregar este homem, essa mulher, cura essa enfermidade, abra essa porta e que o Senhor possa mudar a história. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim a gente se despede. Permitindo o Senhor, estaremos aqui na próxima semana. A TV Ágape terminou. Paz do Senhor, meus irmãos. Um abraço.